Meia hora de tirar algumas dúvidas nessa reta final aí para começar, né, o primeiro turno das eleições, terminando a campanha. E vamos esclarecer algumas dúvidas. Se você, ouvinte da Band News FM, que nos mandou no 999-592-100, estamos na ponta da linha com o diretor-geral do TRE, Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, Cláudio Correia. Agradeço demais a participação aqui na Band News FM. Antes de tirar as dúvidas práticas dos ouvintes, você falou muito em urna eletrônica, né, nessa campanha. Como é que está o esquema das urnas? Elas já estão nas escolas, já estão instaladas. O que acontece daqui até domingo? Tira essa curiosidade dos nossos ouvintes, por favor. Boa tarde, Renan. Boa tarde, Débora, Gabriela. Boa tarde a todos os ouvintes aqui da Rádio Band News. Uma satisfação aqui falar com vocês sobre o nosso processo eleitoral, né? As urnas ainda estão em fase de preparação, né? De colocar, a gente chama isso de dar carga nas urnas, né? Que é depositar em cada urna os eleitores daquela sessão eleitoral, os candidatos que já foram aprovados aqui nos nossos processos, né, que são candidatos, e a distribuição dessas urnas, elas começam a partir do sábado, em alguns até municípios na sexta-feira, mas em geral é no sábado, e alguns também até no domingo de madrugada, a partir das 4 horas da manhã, por uma questão de logística e segurança, a gente começa às vezes também no domingo. Além de escolher governador e presidente da República, os eleitores também vão votar para deputados e senador. Queria te ouvir em relação à ordem dessa votação, para que o eleitor, para quem está nos ouvindo, saiba, é importante levar aquela colinha, saiba os números também e a ordem que vai votar. É sempre bom a gente ressaltar aqui, né, Cláudio? Com certeza. Essa informação, isso é um serviço, na verdade, né, que a gente pede muito a todos os canais de comunicação de reiterar, de lembrar o eleitor, de levar a sua cola, de levar já a sequência dos seus candidatos para cada cargo, né? E nesse sentido é importante sempre lembrar para o eleitor que o primeiro cargo que aparece para ele votar é para deputado federal, deputado ou deputado federal, deputada ou deputado estadual ou distrital, no caso lá do Distrito Federal, né? Senadora ou senador, e aí sim os dois últimos, governadora ou governador e presidente da República. Então esse serviço é importantíssimo. O eleitor que leva já isso em mãos facilita muito lá no fluxo de votação, ou seja, ele consegue votar mais rápido e assim não há muito tempo de espera nas filas nesses locais, nas sessões eleitorais, né? Aproveitar a pergunta do nosso ouvinte, que quer saber se pode votar de bermuda, para perguntar o que pode vestir, como pode ir vestido, pode usar adesivo de candidato, pode levar bandeira, o que pode e o que não pode no dia da votação. Boa, muito bem. Essa pergunta é bastante realmente pertinente, né? Em relação às vestimentas que o eleitor pode ir, ele pode sim votar de bermuda, ele pode votar de calça, isso não há problema. Em relação à manifestação dele, enquanto eleitor, eleitora para um determinado candidato, ela tem que ser uma manifestação silenciosa. Então ele pode sim levar um bottom na camisa de um candidato, levar até uma camisa, desde que ela não seja uma camiseta, né? Desde que ela não seja aquelas camisetas padronizadas, ou seja, que apareçam vários eleitores com a mesma camiseta, porque aí pode caracterizar algum tipo de benefício daquele eleitor, né? E ele pode também usar um adesivo na camiseta, ele pode sim levar uma bandeira, isso é manifestação silenciosa. Então, nesse sentido, o eleitor pode sim manifestar, expressar qual o seu candidato que ele tem preferência. Agora, outro caso curioso é quando eles vêm em grupo, aí já não é permitido. Então, por exemplo, se vários eleitores combinam, todos eles de vir juntos para o mesmo local de votação, e aí sim eles vão ser solicitados que dispersem, para que não caracterize, né, uma manifestação coletiva. Antes, eu queria fazer uma pergunta sobre voto em trânsito, tem muita gente perguntando, mas antes eu queria só voltar num ponto que é da colinha, né? Não pode ser no celular, tem que ser no papel esse ano, é isso, né? Isso. Toda cola ela tem que ser em papel, por conta de que é vedado ao eleitor entrar com o celular na cabine de votação. Ele vai até a sessão, ele pode utilizar o celular até como meio de identificação, né? Nós estimulamos a utilização do nosso aplicativo e-título, que tem ali, se tiver a foto do eleitor, se tiver todos os dados dele, inclusive ele nem precisa levar nenhum outro documento. Isso é uma coisa. Agora, ele chegou à sessão, para ele ir votar na cabine de votação, ele tem que deixar o celular
obviamente numa mesa ao lado ou na mesa receptora de votos, com os mesários, e, obviamente, essa cola tem que estar em papel, né? A gente até distribui, a gente manda para os cartórios e pede para que sejam distribuídos nos bairros várias dessas colinhas que a gente realiza. Alguns candidatos até costumam fazer também essa cola, mas já coloca preenchido lá o seu número, né, para, enfim, solicitar o voto daquele eleitor. E a coisa do voto em trânsito? Tem muita gente buscando, sobretudo em site de busca, no Google, se ainda dá tempo, se não, o que fazer, como é que está funcionando? Não, já encerrou, isso foi no período de 18 de julho até 18 de agosto, né? Por quê? Por que a gente fecha isso, Renan, com antecedência? Porque exatamente a gente precisa ter esses dados exatos para colocar na urna, né? Então, se tivesse ainda aberto agora, que eu já estou alimentando as urnas com os dados de eleitores e de candidatos, eu não ia conseguir colocar adequadamente esses eleitores e eleitoras em cada uma dessas sessões. Então, a gente tem todo um cronograma de procedimentos que são feitos, né, para que o eleitor, ao chegar ali na sessão, ele esteja ali naquela urna para votar. Então, isso se deu lá atrás, no período de julho até agosto, né? E essa transferência é mais um benefício para o eleitor que sabia de antemão que estaria fora do seu domicílio eleitoral, que estaria em outro município, né? E aí, a depender, por exemplo, se o trânsito dele for para dentro do estado de São Paulo, ele consegue votar para todos os cargos. Agora, por exemplo, se ele sabe que vai viajar para outro estado, ele só vai poder votar, e esse que fez a transferência temporária só vai poder votar para o cargo de presidente da República. E aí, quem estiver fora, não teve tempo de fazer esse voto em trânsito, vai ter que justificar o voto, já que não vai conseguir votar, né? Exatamente. Ele vai ter que fazer a justificativa. E aí nós estimulamos que ele utilize, inclusive, o aplicativo e-título, novamente, que lá tem a possibilidade de justificação, de ele justificar a sua ausência, né, do local de votação. E é interessante porque, como o celular ele localiza, ele tem um identificador de localização, aquele eleitor, ao usar o aplicativo, já vai saber que ele está fora do domicílio. E aí ele consegue fazer a justificativa e ele já está quites, vamos assim dizer, com a Justiça Eleitoral. Eu ia só fazer uma pergunta de uma ouvinte, na verdade 2 ouvintes perguntando a mesma coisa, se levar bandeiras do Brasil no dia configura essa manifestação silenciosa ou se não pode? A bandeira, ela é um símbolo nacional, ela não pertence a nenhum partido e ela não pertence a nenhum candidato. Qualquer eleitor ou eleitora, ele pode devidamente andar abraçado com a bandeira, pode usar uma camiseta do Brasil, né, da seleção. Então, respondendo objetivamente, ele pode sim, né? E nem vai caracterizar nesse caso nenhum tipo de vamos assim dizer, de propaganda conjunta, coletiva, né, de manifestação coletiva. Porque como é que eu posso afirmar que aquele eleitor que está portando uma bandeira do Brasil é de determinado candidato, se isso é um símbolo nacional? Estamos conversando aqui na Band News FM com o diretor-geral do TRE de São Paulo, Cláudio Corrêa. Cláudio, algumas dúvidas em relação à biometria. Tem gente preocupada que não conseguiu fazer o cadastro da biometria. Tivemos aí algumas mudanças, né, no calendário, na coleta das digitais durante a pandemia. Quem não fez a atualização ao cadastro da biometria vai poder votar normalmente? Normalmente. Todo eleitor, seja com ou sem biometria, vai poder votar. Ele só precisa estar ok, regular, né? E ele teve esse período até 4 de maio deste ano para regularizar a situação dele. A biometria está suspensa desde 2020 por conta da pandemia, né? Para ser bem preciso, a gente suspendeu a Justiça Eleitoral em fevereiro de 2020. Esses eleitores que vêm utilizando o nosso serviço pela internet, que é pelo título NET, como a gente chama esse serviço, esses estão na nossa base, estão sem a biometria e vão poder votar. Fora os outros que também ainda não tinham atendido o chamado da Justiça Eleitoral para fazer o cadastro biométrico. Então, volto a falar, o eleitor, a eleitora que não tem biometria vai poder votar normalmente se ele estiver regular com a Justiça Eleitoral. Ouvinte Mônica nos escreve falando: não consigo localizar o meu título no e-título. Posso levar outro documento para votar?
Sim. Primeiro ela pode imprimir o título dela pela internet, né? Lá no site, lá tem atendimento ao eleitor, ela vai ter lá a parte onde ela pode clicar do título para imprimir, e ela só vai preencher os dados dela, que é basicamente o nome completo dela, o nome da mãe, como está no nosso cadastro e a data de nascimento. E aí ela também pode sim, eu não quero imprimir, ou então não vou, não consigo, não tem tempo, por alguma razão, ela pode levar qualquer documento com foto. O RG, ou uma habilitação, né, uma carteira de trabalho, um passaporte, qualquer documento oficial que tenha foto, ela pode comparecer. Agora, por que tem o título? Porque o título diz a seção dela, né, a zona e a seção, e ela precisa confirmar o local de votação dela. Aí eu sugiro que ela entre no site, que lá também está disponível esse serviço de conferir o local de votação. Para isso, ela vai precisar do título. Como faz para votar no partido? Não sei o número do candidato, mas quero escolher pelo partido. Qual a orientação? A orientação é pegar o número do partido e só digitar os 2 números no cargo, para o caso de deputado, né, estadual e deputado federal. Ela só pode votar no partido para essas eleições proporcionais. Eleição para senador, para governador e para presidente são eleições majoritárias. Ou seja, a maior quantidade de votos recebidos elege aquele candidato. Já para deputado estadual e deputado federal, ele pode votar no partido, a eleição é proporcional. A gente faz uma conta para que cada partido tenha um número X de vagas a depender da quantidade de votos que recebeu. Então, ela quer votar só no partido, ela vai digitar o número do partido e dar o confirma. Aperta na tecla verde. E assim está contabilizado o voto dela para o partido. Ouvinte perguntando se essas regras de vestimenta, a história das roupas, bandeiras e tudo mais, vale também para os mesários. Sim, vale sim. O mesário, que é o nosso grande colaborador, que é quem nos ajuda, né, a realizar essa festa da democracia, pode ir sim com a bandeira do Brasil. O que ele não pode, com a bandeira não, perdão, com a camiseta do Brasil, da seleção. O que ele não pode, e é por óbvio, é manifestar a sua intenção a um determinado candidato. Então, ele não pode usar, por exemplo, um adesivo de um candidato, né? Porque aí ele quebra, vamos assim dizer, a imparcialidade dele ali naquela mesa receptora de votos. Agora, ele ir com a camiseta, e por que nós entendemos isso? Porque a camiseta, volto a frisar, ela não pertence a nenhum partido, ela não pertence a nenhum candidato. Ela é de todos nós, ela é de todos os brasileiros, ela é da nação, ela é um símbolo nacional. A ouvinte Sueli da Vila Matilde nos relata aqui que, ao entrar no site do TRE, consultou pela zona eleitoral e constatou que o endereço de votação dela mudou, só que consultando pelo nome e número do título permanece no local de sempre. Como é que ela pode esclarecer essa dúvida e identificar qual informação corresponde ao que de fato está acontecendo? Ela pode ligar na central 148. Agora, o que vale é a que está no site, porque o do site é atualizado. Então, se ela está em dúvida porque ela tem 2 informações, ela pode ligar para a nossa central 148. Ela pode ligar, ela pode também confirmar pelo site, o site é o atualizado. Então... E uma dúvida importante aqui de um ouvinte, ele pergunta se eu anular o voto para um candidato, por exemplo, para deputado, eu anulo todos os meus votos? Não. Boa pergunta essa desse eleitor. Não anula, isso foi uma desinformação que andou circulando há algum tempo atrás. Cada cargo é independente, ou seja, ele tem um candidato para deputado federal, ele vota, ele não tem para deputado estadual, ele pode votar em branco ou nulo, e isso não vai anular o anterior, e muito menos os que vão pela frente, senador, governador e presidente. Muito bem, só para a gente retomar, então está chegando a hora, próximo domingo, a partir de qual horário e até que horas é possível votar? Orientações para quem ligou o rádio agora, precisa saber o básico, documento e horário de funcionamento para poder votar. As eleições ocorrerão no próximo domingo, dia 2 de outubro, a partir das 8 horas da manhã, com finalização às 17 horas. O eleitor ele deve levar um documento com foto, tá? Pode ser o aplicativo e-título, no qual tenha lá a foto dele.
É importante ele verificar, confirmar o seu local de votação, porque realmente houve algumas mudanças de locais de votação, porque às vezes uma escola fecha, então nós somos obrigados a realocar esses eleitores em outros locais. E é importantíssimo ele levar a cola, ele levar já escrito em algum papel a relação dos candidatos em que ele vai votar, seja para deputado, na sequência, deputado federal, deputado estadual, senador, governador e presidente. Tiramos várias dúvidas aqui com o Cláudio Corrêa, diretor-geral do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. As que restaram ainda podem ser tiradas lá no telefone 148, não é isso, Cláudio? Obrigado. Perfeito, Renan. Eu que agradeço a todos vocês, a Débora e a Gabriela e a todos os ouvintes aí também pelas perguntas. E a Justiça Eleitoral está aí pronta para possibilitar a todos os eleitores, a todos nós, o exercício da democracia no dia 2 de outubro.